Ô Rubinho, você falou aquele GP que acabou gasolina, né? É uma coisa que a gente nunca engoliu e tal. Tem alguma coisa que você nunca contou sobre aquilo? Não, na verdade, ali, a realidade é que eu corri numa época, Regi, que tinha estratégia para classificar e correr. Então, você fazia a classificação por alguns anos, você corria já com a gasolina que você ia correr. Então, a estratégia A era do Schumacher. Então, se era parar antes, ele tinha a porcaria da estratégia. Se era parar depois, ele tinha também a estratégia. Então, eu tinha sempre a B. Então, aonde eu fui procurar o mental? O mental era porque eu tinha que me dar conta que a B ia ganhar da A. Então, por isso, a gente fala assim, pô, só 11 vitórias. Mas foram 11 vitórias em cima da melhor estratégia. Por isso que ela vale, né, mais para mim, né? E é isso que basta. Mas aquela corrida, o Schumacher ia parar antes que eu. E se ele tivesse na pista, ele teria sofrido a pane uma volta antes. Eles teriam me chamado, porque a gente tinha problema de telemetria. Com a chuva, molhou todo o aparelho e eles não conseguiam ter a telemetria. Então eles estavam tentando fazer o cálculo à mão dentro. O que a dona Ideli fazia nas corridas de kart ali, minha mãe meio que na mão, fazendo um com o outro e tal, eles estavam tentando fazer, se perderam, tá vendo? Se tivesse chamado minha avó para ver que ia chover, a dona Ideli para fazer a conta, aquilo não teria acontecido. Mas no final foi o que aconteceu. E aí o Schumacher me bate na saída do sol, quando aquaplana, e eu acabei sendo o primeiro a ser pego. Se ele tivesse na corrida, com certeza não teria acontecido, porque ele teria acabado a gasolina antes. Você lembra a história que nós jornalistas tivemos da Ferrari é que exatamente quando o Schumacher bateu, o seu carro estava com problema de telemetria. A história deles era que o seu carro, o dele não. Só que quando o Schumacher bateu, eles ficaram sem a noção da telemetria e não tinham o controle do seu combustível. Agora, cara, eu lembro que eu nunca engoli isso, porque assim, pô, é uma Ferrari, né, cara? É uma Ferrari. Então, pô, você tem um feeling ali que fala, porra, vamos parar ali uma volta antes. Nós não íamos parar, mas vamos parar uma volta antes. Mas enfim, isso acontece. Não é que acontece, aconteceu, né? Não tem muito. A gente acha, na verdade, a gente acha, Regi, que não pode acontecer, porque uma equipe vermelha, uma equipe nada das equipes são melhores ou maiores ou menores se não for pela injeção de dinheiro, né? A gente sempre acha que uma Ferrari não poderia, porque ela tem tanto envolvimento com corrida, ela tem tanto aparato, tantas situações que não deveria acontecer. Mas não tem jeito. Aquele dia acabou acontecendo em casa. Os filha da mãe deixaram acabar a gasolina e parou ali na saída do lago. Se fosse hoje em dia com o Stock Car, eu já ia direto para o motorhome. Mas aquele dia eu lembro andando e lembro do carinho do público que foi lá, que foi caminhando comigo, que sabia daquele dia da vitória. Então, aquele dia não tinha o que fazer mesmo, Regi. Que pena, que a corrida era sua e você sempre fez grandes corridas em Interlagos. Eu E me lembro você? de uma de Jordan, aquela Jordan dourada, você fez uma ultrapassagem na Ferrari do Alesi no S, que foi um negócio que marcou para mim aquela corrida. Depois teve outras grandes atuações, mas e E pena, você, aquela mas era sua. você sabe que a gente não pode acreditar, porque a gente tem uma outra coisa com o cara que corre em casa. Pega o Senna, demorou para ganhar. Pega o Felipe, né, meu irmão Massa. Meu, ele chegava em Interlagos e explodia. Ele fazia acontecer, né? Meu, assim, não tinha problema nenhum e sabia que ele ia ganhar. Então, a gente não tem que ter problema em casa mesmo. A gente tem os exemplos de altos e baixos, né? O próprio Piquet ganhou corrida sem problema nenhum. Então, tem gente que tem um pouco mais de problema realmente para acontecer. Então, é por aí.